Olá, sou o Mestre Paraíso e hoje voltamos para estudar Teoria Geral do Direito. É uma matéria importantíssima, percebo que vocês estão gostando desse conteúdo e, aliás, não é nenhuma questão de gostar, é uma questão de necessidade, tanto para você que quer adquirir conhecimento, como para você que irá prestar provas e concursos. Lembrando, o candidato aprovado não é o candidato que é o mais inteligente. Eu já passei por isso, passei num concurso importantíssimo. Agora, eu passei porque eu era o candidato mais inteligente? Com certeza não. Mas eu era um dos candidatos preparado para aquele concurso. Por isso que é importante você estudar bastante o edital, se preparar, reservar horas de estudo, montar uma estratégia inteligente. E uma das estratégias inteligentes que me ajudou, e eu estou aqui dividindo com vocês, são as perguntas de banca examinadora. Separando as perguntas que são quase 99% que vai cair. São perguntas que em algum momento você vai se deparar. Isso aí é certeza, porque são muito importantes essas questões. Hoje já vamos começar com mais uma questão importante, como sempre. Nós estudamos na aula anterior o controle social. E com isso surge uma pergunta de banca examinadora. O direito penal é a última barreira do controle social? Vocês acreditam que o direito penal é a última barreira do controle social? Sim ou não? Vou dar aí 5 segundos para você pensar. A resposta é sim. O direito penal é conhecido como a última ratio, a última razão. O direito penal, ele exige isso. É a última barreira. As coisas vêm acontecendo. Chegou uma hora que não tem como. Você tem que usar o direito penal para proteger o quê? O indivíduo. Para proteger quem? A sociedade. E sim, o direito penal, sim, é a última barreira do controle social. Por quê? Porque o direito penal, ele é monopólio do Estado. Somente o Estado pode punir. Lembra que nós estudamos o direito penal subjetivo? Direito penal subjetivo é o poder de punir do Estado. Somente o Estado pode fazer isso. O direito penal, ele tem o poder de tirar a liberdade do indivíduo. Então é a forma de punição que o Estado tem para controlar o indivíduo que esteja cometendo crime. Então, o direito penal é considerado a última barreira do controle social. No momento que estamos gravando essa aula, está ocorrendo a Operação Escudo. E aí gera comentários na sociedade. É normal. O debate, pessoal, faz parte do Estado Democrático de Direito. Você tem o direito de deixar a sua opinião. Se você é a favor da Operação Escudo, você diz que sim. Se você é contra a Operação Escudo, você diz que não. É um direito seu. Estado Democrático de Direito é isso. A sociedade pode participar do debate. Agora, já no direito penal, aí não tem debate. Onde está ocorrendo o crime, aonde está tem um cenário que os criminosos estão tomando conta, o império da lei tem que se manifestar. Isso é uma obrigação. Aí não se discute. Discutir se o Estado tem que tomar uma providência, aí já está beirando a insanidade. Você deve sim combater o crime. Agora, o que você pode discutir e dar opinião é contra o método. Agora, também o que não pode é deixar chegar aonde chegou, totalmente tomado pela criminalidade, uma área sem controle. Aí também não podemos chegar nesse ponto. As providências têm que ser tomadas antes. Lembrando, não é fácil administrar, não é fácil comandar, não é fácil fazer parte do poder executivo e não existe mágica. Agora, a partir do momento que o Estado tomou conhecimento, ele deve tomar providência. Ele tem que tomar providência. Por isso que o direito penal é conhecido como a última ratio. Chegou o conhecimento do Estado, o direito penal tem que funcionar sim. Então, e falar se há uma região dominada por criminosos, se o Estado deve ou não ir, isso daí já é insanidade. Já é insanidade. Agora, o método você pode discutir. Agora, querer retirar o Estado de uma região onde ele está trabalhando e tentando tomar o controle social, aí já não tem discussão. O Estado deve tomar. E você deve observar as pessoas que você elegeu para ver se elas estão tomando providências, porque o poder executivo exige muita coragem. Falamos e repetimos, não é fácil fazer parte do poder executivo. Comandar é muito difícil. Você é cobrado e observado o tempo todo. E você também tem que trabalhar de acordo com a legislação específica, especial, com a legislação penal. É assim que funciona um Estado democrático e justo.
É assim que funciona. Então, tem coisas que nós devemos debater, sim. Agora, tem coisas que fogem à lógica. Se há uma região tomada por criminosos, o Estado tem o dever de ir lá e dominar o Estado, tomar dos criminosos e restabelecer a ordem social. Isso é uma obrigação. Agora, a metodologia, o Estado Democrático de Direito dá essa abertura para você falar que sim ou não. Quanto à metodologia que está sendo utilizada, é todo o direito seu o direito penal de dar, o direito penal, o direito constitucional lhe dá esse direito de você dar a sua opinião e você deve dar. Agora, o que não dá para questionar é se o Estado pode ou não agir. O Estado tem o dever de agir. Até porque, como nós já estudamos aqui, só o Estado tem o direito de punir. Se não for o Estado, lá nós vamos mandar quem? Né? A Liga da Justiça só existe no mundo virtual. Mas, respondendo essa pergunta de banca examinadora, vamos passar para uma próxima pergunta de banca examinadora. Agora que você já sabe que o Estado que usa o direito penal como a última barreira de controle social. É uma pergunta que é muito cobrada, vamos passar para a próxima. Quais são as consequências de um indivíduo perder o princípio da liberdade? É uma pergunta, nos dias de hoje, extremamente cobrada. Quais são as consequências de um indivíduo perder o princípio da liberdade? É um tópico que nós temos que comentar por partes, porque é um tópico importantíssimo e você, que vai ser um operador do direito, tem que conhecer. Primeiro, a perda do direito de ir, vir e permanecer. Essa é a primeira consequência do indivíduo que sofre as consequências do direito penal. É a perda do direito de ir, vir e permanecer. Essa é a primeira coisa que o indivíduo perde. Outra coisa que você tem que entender, como que é o cárcere no Brasil e no mundo? Não é uma coisa boa. Então o indivíduo, quando ele fica preso, que ele perde o direito de ir, vir e permanecer, ele sofre o peso do cárcere, que é uma coisa terrível. Outra característica dessa consequência é que quando o indivíduo ele é liberto, a sociedade tem uma tendência de não aceitar de volta esse indivíduo. Por uma série de coisas, né? Até porque muitos indivíduos tinham somente aquele celular para trabalhar, para se comunicar com as pessoas, e o indivíduo vai e rouba esse celular. O indivíduo, ele tem uma moto para sustentar a sua família. O indivíduo vai lá e rouba a moto que era o sustento da família dele. Todos esses acontecimentos que tem uma sociedade como a nossa geram um tipo de revolta no indivíduo. Então, quando o indivíduo comete um crime, a sociedade tem uma forma de não ter uma recusa desse indivíduo, não aceita ele de volta. Por isso que nós temos que pensar não só também no direito penal, quando nós falamos de liberdades. A educação sempre foi falado que é um caminho. Mas a gente fica falando muito de educação, mas nós temos uma dificuldade enorme de operar o sistema de educação no nosso país. Então a educação, eu também acredito que é um caminho, mas como nós vamos operar isso? Porque cada indivíduo, ele tem uma forma de aprender, cada indivíduo tem uma condição social, então é um conjunto difícil de operar na prática. Na época de eleição nós sempre vemos, né, os comentários, eu vou trabalhar a educação, eu vou melhorar a educação. Na hora de falar é uma coisa, na hora de fazer a educação efetiva, é com muito trabalho, é com pessoas inteligentes. O Brasil ainda precisa melhorar muito nesse quesito. Outra questão importantíssima, já falamos da perda do direito de ir e vir, já falamos do cárcere no Brasil e já falamos que o indivíduo liberto, a sociedade não aceita ele de volta. Tem outra dificuldade que esse indivíduo se depara. Os empresários do nosso país dificilmente irão contratar um ex-presidiário. Quando o indivíduo ele sai de uma situação de cárcere, ele já carrega essa marca. O empresário hoje, a primeira coisa que ele faz é pedir o seu currículo. A primeira coisa que ele faz é os antecedentes criminais. E aí você já vai lá com uma marca que você cumpriu 10, 15 anos de pena, a tendência é você não ser contratado. Então, olha outra dificuldade. Ou seja, a pessoa ela perde a sua individualidade, né? Perde totalmente a individualidade. Resumindo, o custo social é altíssimo. Por isso, quando for perguntar para você, o direito penal, ele é a última barreira do controle social? Você vai responder que sim. Aí se perguntar, mas qual é o fundamento disso? Por que aconteceu isso? Aí você vai elencar tudo que foi falado agora, entendeu? Porque realmente você tem que fazer de tudo para não prender o indivíduo. A prisão, pessoal, tem que ser em último caso. Você dá apenas alternativas,
você faz o indivíduo ir lá pintar uma escola, você faz o indivíduo fazer uma faxina num parque, você vai dar várias penas alternativas. A liberdade é em último caso, ou no caso do indivíduo cometer um crime que gere violência ou grave ameaça, aí infelizmente não tem jeito, vai ter que ser o sistema penal. Mas é importante você entender todo esse mecanismo, as consequências que geram a perda do princípio de liberdade, perda do direito de ir, vir e permanecer, o cárcere no Brasil ou no mundo, o indivíduo liberto, a sociedade não aceita ele de volta, os empresários dificilmente vão contratar um indivíduo ex-presidiário, o indivíduo perde a sua individualidade. E resumindo, o custo social é altíssimo, porque na verdade nós sempre ouvimos falar, nós precisamos criar uma estrutura que o indivíduo ele vai estudar quando ele estiver preso, que ele vai trabalhar, que ele vai sair de lá com o dinheiro guardado. Tudo isso é lindo, maravilhoso. Faz 40 anos que eu escuto esse discurso, mas ainda nós brasileiros não conseguimos fazer esse sonho, tirar esse sonho do papel e fazer ele ser real. Lembre-se, quem paga o custo de tudo isso somos nós. E com isso, vou para a última pergunta de banca do dia de hoje. Você vê que essa aula é um pouco mais extensa, mas você vê que é um conteúdo difícil de operar tanto no direito quanto na sua vida social. Mas é importantíssimo você ter esse conhecimento, porque você, como operador de direito, antes de você ser um advogado, você será cobrado tudo isso. Antes de você ser um promotor, você será cobrado tudo isso nas provas. Antes de você ser um juiz, você será cobrado pela banca examinadora de todo esse questionamento. Então, por isso que é importante você anotar tudo. Vamos criar um manual caseiro do direito penal. Olha aí que bacana, manual caseiro do direito penal. Toda vez que eu falar pergunta de banca examinadora, você já anota e já vai montando o seu manual caseiro de direito penal. Então, vamos lá. Já entendemos o que é controle social, já entendemos que o direito penal é a última ratio, então, com isso, surge uma forte pergunta de banca examinadora. Como funciona a intervenção estatal através do processo de criminalização? Olha que pergunta saborosa para a banca examinadora. Isso é uma pergunta saborosa demais. Dá até água na boca do examinador de fazer essa pergunta. Como funciona a intervenção penal estatal através do processo de criminalização? Olha quantos termos bonitos, né? E você lá tremendo na cadeira. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou responder? Calma, calma. Você vai ter essa pergunta no seu manual caseiro de direito penal com o auxílio do Mestre Paraíso, que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa, ela é dividida. Tá? Quando nós falamos assim, intervenção penal estatal por meio de um processo de criminalização, nós temos que lembrar que nós temos três. A primeira é a primária. Ficou fácil, né? Que lembra de primeiro. A primeira é a primária. A primária, pessoal, estou falando aqui do poder legislativo. O poder legislativo, ele vai criar normas para proteger a sociedade. Estou falando aqui da Câmara dos Deputados, da Alesp. São as pessoas que têm o poder, né? Todo aquele poder que emana do povo foi constituído por essas pessoas. Essas pessoas foram legalmente eleitas pelo poder que emana do povo e elas vão elaborar lei. Estou falando aqui do poder legislativo. Então, a primeira é a primária, o poder legislativo. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ele vai elaborar leis e normas penais que irão proteger a sociedade. Então, se temos a primeira, a primária, a segunda é a secundária. Então, temos a primária e a secundária. A secundária, aqui nós já estamos falando do poder judiciário. Poder judiciário. Na primária, nós temos o poder legislativo que já elaborou a lei. Na secundária, nós temos o poder judiciário que vai fazer todo esse processo de valoração penal. Ele que vai executar ali, ele que vai fazer funcionar. O poder judiciário vai pegar essa norma que foi criada e vai apresentar ela para a sociedade e, dependendo do caso, a apresentação será uma punição, será a perda da liberdade. Mas quem que vai controlar isso? Já falamos aqui, o único que pode controlar tudo isso é o Estado, através do direito penal subjetivo, direito de punir. Para isso, como forma secundária, nós precisamos do poder judicial. Olha que bacana, né? Poder judiciário. Então, primária, poder legislativo. Secundária, poder judiciário. E a última é a execução criminal. Execução criminal. Aqui nós estamos falando do poder executivo. Vocês observaram que, na verdade, nós estamos falando do poder legislativo, judiciário e do poder executivo.
Da forma primária, Poder Legislativo. Tudo começa com a criação da lei, Poder Legislativo. Secundária, Poder Judiciário. É o que vai trabalhar com a valoração penal. E a última, a execução criminal, Poder Executivo. Nós podemos pegar aqui um caso que é a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós passamos por tudo isso. O legislador foi lá, criou uma lei, artigo 157. Roubo. O indivíduo cometeu o roubo. Ele é apresentado no Poder Judiciário. O Poder Judiciário dá uma pena lá de 10 anos para esse indivíduo. Aí nós precisamos da execução criminal, que é a pessoa que vai ser responsável para que esse indivíduo vai cumprir essa pena. Porém, ela tem a responsabilidade também de fiscalizar o indivíduo, ela tem a responsabilidade de cuidar do indivíduo, alimentar o indivíduo, o local que ele vai ficar, apresentar, se ele for chamado pelo Poder Judiciário, apresentá-lo no Poder Judiciário. Tem que ter alguém que vai fazer essa fiscalização, que no nosso caso é a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Está aí uma boa referência de execução criminal. Essa pergunta, ela tem um grau de dificuldade, e quando temos um grau de dificuldade, eles adoram perguntar. Imagine você estar sentado na frente da banca examinadora e ele pergunta como funciona a intervenção estatal através do processo de criminalização. É uma pergunta que o aluno ou o candidato treme quando recebe essa pergunta. Mas você observou que ela é fácil. Primária, secundária e execução criminal. Você tem que lembrar que nós estamos falando do Poder Legislativo, Poder Judiciário e do Poder Executivo. Aí fica fácil para você lembrar. Então, toda vez que perguntar para você de intervenção penal estatal através do processo de criminalização, você tem que lembrar primária, secundária e execução criminal. Você tem que lembrar que a primária é o Poder Legislativo, que a secundária é o Poder Judiciário e que a execução criminal é o Poder Executivo. Gostaram? Então dá um like aí para ajudar o canal Mestre Paraíso. Gostou? Divulga essas informações para colegas que estão estudando ou que querem absorver, que querem receber um conhecimento. É muito importante. Eu vou ajudar você a alcançar o seu objetivo e você vai ajudar as informações que eu passo no meu canal para que outras pessoas recebam de forma gratuita. Olha que maravilha isso. A internet fez potencializar a forma de estudar. Hoje você consegue estudar sentado na sua casa, deitado na sua cama, numa praça, em qualquer lugar você tem o acesso. Você só precisa ter a internet, né? Sem internet você não consegue. Mas olha que maravilha. Então, se você ajudar o canal a crescer, você cada vez mais vai receber mais informação de forma gratuita. E lembrando, aqui no canal Mestre Paraíso, nós separamos as perguntas de banca examinadoras com muito carinho, com muita pesquisa, para que você seja bem sucedido, para que você alcance o seu objetivo. Assim como um dia eu alcancei. Eu tinha um sonho de ser advogado. Era o sonho, estudei 5 anos para realizar esse sonho. Mas quando você se forma, aí começa que vem a dificuldade. E agora, como é que eu vou fazer para passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil? É um exame extremamente difícil de ser aprovado. Vocês estão observando os últimos concursos aí, as provas sempre foram difíceis. Nunca teve prova fácil para a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso não existe. A prova sempre foi difícil. Então, o que nós temos que fazer? Preparação. O caminho nosso é preparação. É estudar, separar as perguntas que mais caem, é fazer pesquisa, é assistir os vídeos, é fazer anotação e, especialmente, revisão. Pega todas essas nossas aulas. Você que anotou todas as perguntas de banco examinador, daqui um dia você vai ter um manual caseiro do direito penal. Você vai olhar lá e vai falar, eu tenho já aqui 50 perguntas de banca examinadoras do Mestre Paraíso. Você acredita realmente que você vai para uma prova e nenhuma dessas perguntas vai cair? É quase que impossível não cair nenhuma dessas perguntas, porque elas são as perguntas mais importantes, são perguntas que estão no dia a dia do indivíduo. Então é importante você ter na sua mão o manual caseiro do direito penal que nós estamos aqui criando juntos, estudando juntos, debatendo. Então também gostaria, como sempre, que você fizesse comentários dessa aula, mas não da aula, que você fizesse o comentário da sua opinião de como funciona a intervenção penal estatal. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião do processo de criminalização? Deixe no comentário. É para isso que existe o Estado Democrático de Direito. Exerça a sua democracia. Comente livremente, mas sempre com responsabilidade. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
ajude o canal Mestre Paraíso, ative o sininho, faça a sua inscrição e, por favor, distribua o vídeo para os seus amigos e grupos de WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ficar comigo até agora nessa importantíssima aula. Hoje, com certeza, essa pergunta de banca examinadora, ela é fatal. Ela vai cair em algum momento. Não tem como você estudar o direito e nunca perguntarem sobre esse tema tão importante que é o controle social, intervenção penal estatal e também processo de criminalização. É quase que impossível você passar 5 anos estudando e nunca te perguntarem isso, ou numa prova ou em um concurso. Muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Até mais!